Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus, com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhemos num tempo de profundo silêncio. Também vocês, crianças, no silêncio, rezemos no íntimo nosso do coração, peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário, pois só Ele pode fazer-nos compreender plenamente a palavra. Supliquemos o seu auxílio. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje com Jesus num momento de discernimento extremo. Ele nos pergunta e exige de nós uma resposta
que talvez a gente nunca tenha pensado bem sobre ela. Encerramos hoje a leitura do capítulo 6 de João. Estamos há 5 domingos com este capítulo. Depois, no Evangelho de Marcos, da multiplicação dos pães, nós tomamos o capítulo 6 todo de João, o maior capítulo do Novo Testamento, 71 versículos, com um tema que se desdobra a partir de provocações de vários grupos. Jesus multiplicou os pães, a multidão ficou inflamada, queria fazê-lo rei. E Jesus não aceitou a aclamação popular. A voz do povo não é a voz de Deus. Jesus fugiu e não aceitou ser aclamado rei. A partir dali, da sua recusa em corresponder às expectativas nossas, as expectativas que a gente tem com relação aos reinos deste mundo, um Deus que organiza a sociedade para nós, as expectativas acerca do que é a felicidade, do que é ser felizes para sempre, como nos contos infantis. A partir dali, vários grupos abordam Jesus, a multidão, depois os judeus, depois os discípulos, e hoje o desfecho desta conversa. Vamos lá? Você tem aí à mão, João 6, 60, 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Quem? Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Na verdade, a gente ainda não sabe que palavra é que Jesus falou e que os discípulos murmuram dizendo que é dura demais de suportar. Mas você se familiariza também quando você lê a Bíblia? Você costuma marcar na sua Bíblia só as palavras e as frases bonitas, emocionantes, de cunho motivacional para a sua vida? Ou você também sabe marcar as palavras duras que o Senhor dirige a você? Talvez elas sejam mais importantes do que as palavras simpáticas, porque elas podem provocar uma movida, uma mexida, uma desinstalada na sua vida, que você nunca pensou sobre isso. Uma coisa é ser motivada, é transformar a Bíblia nesta coisa infame que se tornou hoje, a religião coach, em que a palavra de Deus bombardeia você de estímulos puramente emocionais e psicoemocionais, e não é esta a finalidade da palavra, absurdamente não é esta. Mas que palavra é que Jesus disse que os discípulos consideram dura, que não se consegue nem escutá-la? Domingo passado foi a festa da Assunção, eram os versículos 51 a 58, e a gente não leu. Eu retomo para que você saiba imediatamente o que é que os discípulos ouviram. Jesus, inclusive, não estava nem falando com os discípulos, estava falando com a multidão dos judeus. Você depois pode observar na sua Bíblia em casa. Eu retomo, que palavra é essa que é dura? Diz assim: Jesus disse às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus diz: Em verdade eu vos digo
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. O pão que eu dou é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os pais de vocês comeram e morreram. Quem comer do pão que eu darei e beber do meu sangue, viverá para sempre. Então, a palavra dura é exatamente a teologia que Jesus faz acerca da sua entrega. Eles estão atrás de Jesus a partir da multiplicação dos pães. Eles querem cesta básica. Eles querem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Eles querem não que isso não seja importante do ponto de vista social. O problema é querer isso na religião e na fé. E transformar a religião em um instrumento de promoção das necessidades básicas, que é a economia, a política, o mundo do trabalho, da escola, do ensino, que tem que produzir. Esse é o problema, que nós invertemos a ordem de tudo, transformamos a religião num totem poderoso e mágico. Os políticos vêm para dentro das religiões e aproveitam o discurso religioso e bulhufas para as responsabilidades sociais. E Jesus se recusa a transformar a religião num coach social. Jesus diz que ele é pão para a vida eterna. Moisés deu pão e codornizes para entrar na terra prometida. Jesus diz que ele oferece o seu corpo e o seu sangue para entrar no reino dos céus. É completamente, infinitamente mais elevada a proposta de Jesus do que a de Moisés. Na verdade, a de Moisés apenas prefigura a realidade que em Jesus chegará. O problema é que a gente não quer de Deus alimento para a vida eterna. A gente quer um Deus que resolva as coisas daqui. Por isso a nossa religião se transforma facilmente num ambiente de murmuradores. Vamos ver? Veja. Jesus estava falando, era com a multidão dos judeus. Os discípulos reclamam, que a palavra é dura, quem consegue escutá-la. Versículo 61. Vão sabendo que seus discípulos estavam murmurando. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Espere lá. A murmuração é a mais poderosa arma para matar a fé. Se você quer saber se sua fé corre risco, observe o tanto que você murmura. Um murmurador é alguém que logo, logo verá a sua fé morrer. E murmuradores que escutam Jesus, minha gente. Jesus diz, o que eu estou falando para vocês escandaliza vocês. O tema da minha entrega, que é por excelência o tema da Eucaristia, a Eucaristia, a palavra Eucaristia em grego significa bela ação de graças. A Eucaristia, a oferta que Jesus faz do seu corpo e sangue no altar para a nossa vida, é a antecipação que ele fez da entrega que ele faria na cruz na sexta-feira. Aqui na quinta, aqui na sexta-feira. A Eucaristia, portanto, é a teologia mais elevada do mistério da missão de Jesus, da missão redentora de Jesus.
A sua entrega na cruz é antecipada por uma entrega ao redor da mesa na última ceia. E na sua oferta ao redor da mesa na última ceia, ele celebra a Eucaristia, que o Catecismo da Igreja tão zelosamente define como 3 aspectos de um único mistério. A Eucaristia é sacrifício, banquete sacrificial, banquete do sacrifício. A Eucaristia é banquete pascal, celebração da ressurreição do Senhor. A Eucaristia é penhor da glória futura. O problema é quando você transforma a missa só numa coisa. Só banquete pascal, só penhor da glória futura ou só banquete de sacrifício. A Eucaristia precisa ser celebrada nas 3 dimensões sem prejuízo para nenhuma delas. Quando celebramos a Eucaristia, nós experimentamos o operar do Espírito Santo. Os rituais que nós vivenciamos na liturgia da missa, pelos divinos ritos, pelos gestos e pelos símbolos, o Espírito Santo pega a igreja e leva a igreja lá ao pé da cruz na Sexta-feira Santa. Faz-nos receber todos os benefícios e graças que esse sacrifício oferece. Mas o Espírito Santo também traz a gente para o banquete da Páscoa, faz a gente participar de todos os benefícios da vida nova da ressurreição. Mas a Eucaristia, pelos ritos, pelos símbolos e pelos gestos, o Espírito Santo faz a gente entrar e participar da glória futura. Está claro o que é a missa? Está claro? Essa é a definição de Eucaristia. Eucaristia é isso. A questão é, isso resolve para você tem alguma relevância? Isso que é o centro da doutrina católica, apostólica, romana, do sacramento da missa, para você tem alguma relevância? Ou você foi de tal forma domesticado pelos anseios da vida, do mundo, que você vem à missa porque você tem intenção, um monte de intenção para pedir. Pedir isso. Domingo que vem, você vem agradecer isso, mas pedir mais aquilo. E a missa se tornou para você pedir coisa daqui e agradecer coisa daqui. A sua vivência eucarística é e corresponde ao que Cristo desejou que fosse a sua entrega. Para os discípulos não está sendo, para os judeus não está sendo, para a multidão não está sendo. Os discípulos, a multidão, os judeus já tinham expectativas conceituais aqui, já tinham expectativas afetivas aqui, que tudo que Jesus ensina não mexe nem aqui nem aqui. É aquele povo que entra na igreja, sai da igreja, do jeito que entrou, sai, às vezes até um pouquinho pior, mas nunca é transformado em nada. Jesus diz, olha, o tema da minha entrega provoca murmuração em vocês, escandaliza vocês. O tema da Eucaristia virou discussão enfadonha, hoje em dia piorou. Porque hoje em dia, se você pegar debates sobre a Eucaristia na internet, nas redes sociais, é debate histérico de facções ideológicas, discutindo o que pode e o que não pode fazer na missa. Hoje piorou muito. Você não tem um blog, um site sadio, conduzindo e preparando você para participar da missa, para você transbordar-se na graça do que a Eucaristia é. Os sites e os blogs capacitam um monte de robozinho para ir para a missa, para fiscalizar o padre e depois participar das redes sociais, das críticas que o padre na missa hoje, o bispo na missa hoje, fez tal coisa que é proibido.
pioramos bem mais. Jesus pergunta: isso escandaliza vocês? A palavra escândalo, no grego, é o mesmo que pedra de tropeço ou rocha que faz cair, causa de queda. Curiosamente, tem a mesma raiz e ideia do pecado, que rompe você no vínculo de comunhão. Isto vos escandaliza? E olha, minha gente, que escândalo não falta até hoje, inclusive na vida da igreja. Essa semana convivemos com mais um dos escândalos na nossa igreja, aquela situação do bispo do interior de São Paulo. Mas eu tenho que dizer a você uma coisa, que fé que não resiste aos escândalos é uma fé vã. Fé que não resiste aos escândalos. Fé sensível demais que qualquer erro de um membro da comunidade, do bispo, até do papa e do padre, e te escandaliza, é uma fé vã. Você começa a ficar escandalizada com coisas sensíveis a você, ao seu gosto, a sua afetação estética. Mas prepara-te, porque sua capacidade de se escandalizar vai levar você a se escandalizar também com o que Jesus fala. Você começa incomodado com o que o padre fez, com o que o bispo falou, mas vai terminar por ficar escandalizado com o que o próprio Jesus te diz. E você será transformado num murmurador, apesar de ser discípulo e de estar conversando com ele e escutando a ele. Isto vos escandaliza? Continua a pergunta de Jesus, versículo 62. Tem uma coisa que vai escandalizar vocês muito mais. Bradem. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes... Espere lá. O evangelista João escreveu o seu evangelho lá pelo ano 100, tinha 60 e poucos anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido para o céu. Então, passados 60 e poucos anos, o evangelista João escreve o seu evangelho, porque ele precisa, na comunidade onde ele participava e ensinava e animava e ajudava, já tinha gente participando da missa e não entendendo o que era a Santa Missa. 60 e poucos anos depois que Jesus tinha subido. Então, hoje é provável que tenha bem mais gente que não entenda da missa. O evangelista João escreve o seu evangelho e ele corrige uma separação grave que os cristãos fizeram, que é separar o Cristo glorioso do Cristo do Calvário, do Cristo da cruz. Se você ler caprichosamente o Evangelho de João, você perceberá que João anela essas duas realidades. O Cristo glorioso é o mesmo Cristo padecente. O Cristo padecente, inclusive, aqui na cruz é por excelência o lugar onde a glória de Deus se manifesta. É nessa extravagância da cruz que a glória de Deus se torna esplendorosa. Quando Jesus fala, o que eu estou falando para vocês de dar o meu corpo e o meu sangue escandaliza, e quando vocês virem o que ele fala no capítulo 2 de João, com Nicodemos, e quando você ver o Filho do Homem ser levantado na cruz, aí é que você vai pirar mesmo, Nicodemos. Isso te escandaliza, Nicodemos? E quando você ver eu ser levantado na cruz, morrer, ressuscitar e subir para onde eu estava antes, aí é que você vai ficar escandalizado mesmo, Nicodemos.
E aí, Jesus diz aos discípulos a razão de serem murmuradores escandalizados. Repito, nós estamos com a igreja cheia de murmuradores escandalizados. Jesus vai explicar qual é a razão da murmuração e dos escândalos que nos incomodam tanto e nos decepcionam tanto. Versículo 63. O Espírito é que dá vida. Brada. A carne não adianta nada. Brada. As palavras que vos falei são de espírito e vida. Continua, mas entre vós há alguns que não creem. Tá. Murmuração e escandalizados é problema do crer. É problema de uma fé fraca. Nós estamos sempre murmurando, escandalizando-nos com fraquezas até de Jesus, porque nós somos homens e mulheres da carne que não adianta de nada. Jesus propõe um outro caminho, o caminho do Espírito, que o apóstolo Paulo vai desenvolver tão fortemente. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. O problema é que as palavras, hoje em dia, elas foram esvaziadas de conteúdo. As palavras foram ideologizadas. A gente usa a palavra amor, mas amor não significa mais o que é amor. Esperança, mas esperança não significa mais o que é esperança. E a gente vai conversar, você tem que usar as palavras e dizer logo, olha, mas o que eu estou falando para você, a palavra que eu usei significa não sei o quê. É exaustivo comunicar, não é? Você tem que ficar o tempo inteiro temperando de conteúdo para desmantelar a cisma que o outro tem, o que te escuta, de que você está usando a palavra na compreensão equivocada que ele tem o domínio sobre ela. Virou uma exaustão. Para pregar, vocês não têm noção, mas para ouvir pregação também, minha gente, é uma exaustão. Porque as palavras foram esvaziadas, se tornaram ocas. Nós não entendemos mais das palavras que Jesus falou e que são espírito e vida. São palavras que flutuam, que elevam. Não são palavras para manter sistemas ideológicos, partidos e tendências ideológicas, em que o padre fala e o que ele fala tem que estar corretíssimo de acordo com o sistema do Lula ou do Bolsonaro. As palavras se tornaram ferramentas para sustentar sistemas. Então o padre tem que tomar cuidado, para não ferir o gosto e a sensibilidade de quem escuta, para que não seja escandalizado nas tendências dele. As palavras da pregação, as palavras de Jesus, a palavra do Evangelho, ela precisa ser espírito e vida, ela precisa elevar, fazer a gente flutuar. Lembra aquela canção bonita do... Lembra? Que a gente cantava, aquela canção é mais ou menos o que deveria ser a pregação, a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ser uma criança com um monte de tinta e papéis brancos e fazendo riscos e criando vida e vendo subir uma realidade nova. Não virou um peso ideológico, virou um enquadramento normativo, virou um peso de sistema e de regra a serviço dos sistemas e das regras ideológicas, das afetações das tendências daqueles que compõem a Assembleia Litúrgica.
Se um vidrinho de tinta caiu num pedacinho de papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu, não é? A palavra deveria ser recuperada na leveza criadora de Deus. Deus falou, faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a água, e a água foi feita. Façam-se os animais. A palavra deve ser recuperada na sua força de fecundidade. Para isso, é preciso de libertar os enquadramentos ideológicos e sistêmicos daqui. A rigidez da religião que se tornou sistema de engessamento de comportamento e não elevação para a relação com Deus. Mas entre vós há alguns que não creem. Alguns. Jesus vai dizer que o problema é que não é só Judas que vai traí-lo, porque Judas cuida do saquinho do dinheiro das finanças da comunidade, e Judas acha que o dinheiro que está sendo gasto com Jesus, até o perfume que a mulher usou para ungir seus pés, Judas fala, se esse perfume fosse vendido por 300 moedas, daria para comprar muita coisa aos pobres. E o evangelista fala, mas Judas não diz isso porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. A religião da cesta básica, a religião dos sistemas messiânicos, a religião dos sistemas de direita ou de esquerda, a religião a serviço da cesta básica, das necessidades básicas, é a religião dos que não creem. Continua o versículo 64. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. E quem havia de entregá-lo. O fato de ter traíra dentro do grupo do colégio apostólico, o fato de ter traidor, não interfere no crer de Jesus e na entrega de Jesus. Jesus é o mesmo diante dos mais fiéis e dos mais traidores. Sua paixão, seu amor, sua fidelidade honrosa em vir aqui para ofertar a sua vida para salvar-nos, esta fidelidade dele não treme, não se abala ante a fraqueza nossa. Nós que vivemos perdendo a fé porque alguém nos escandalizou, disse uma palavra que nos ofendeu. Veja o desfecho. E acrescentou, versículo 65, agora vai começar um diálogo pesado de Jesus com os apóstolos e com você, que vai desembocar no primeiro cisma da igreja. O primeiro cisma da igreja não é o da igreja do Oriente. O primeiro cisma da igreja está no grupo dos discípulos, dos 72 discípulos, que não concordaram com o que Jesus pensava acerca do poder que ele tinha, de dar pão e peixe cesta básica, ou de dar seu corpo e sangue para a salvação. Dar pão e peixe para matar a fome daqui, do estômago, ou dar corpo e sangue para abrir-nos o caminho do céu. E acrescentou, vamos ver? Versículo 65, o trem vai ficar muito pesado. Vamos? É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Espere lá. Jesus diz assim, olha, infelizmente, no meio dos que me seguem, tem alguns que não creem, tem alguns até que vão me trair, mas infelizmente tem alguns que vieram parar aqui, estão perto de mim, mas não é porque foi o Divino Pai Eterno que te concedeu a graça de estar aqui. Você veio para onde você está, perto de mim,
porque os problemas te empurram, as ambições te empurram, os medos te empurram. Gente, a consequência disso é dramática. A pergunta desinstaladora é: o caminho que você fez na sua fé até hoje, você veio parar, onde você veio parar? Porque o Divino Pai Eterno te atraiu e pôs você perto de Jesus? Sua relação de fé em Cristo e no segmento de Jesus na sua igreja é fruto de um mover da mão do Pai Eterno que te pôs, e você só se tornou alguém que segue Jesus porque o Divino Pai Eterno lhe concedeu essa graça. Minha gente, eu perguntava isso há 3 domingos atrás, mas repito: quem de nós já foi a pé à Trindade para pedir ao Divino Pai Eterno a graça de que Ele me leve a Jesus? Quem de nós faz voto e promessa para pedir um milagre desse? A gente pede tudo coisa daqui, da cesta básica daqui. Os problemas, as dores no joelho, no estômago, os exames que eu vou fazer, os casamentos lá na minha família, as brigaiadas, daqui. Quem de nós cultiva uma relação com o Pai Eterno para pedir a graça de que Ele me conceda vir até Jesus? Uau! Vir para a igreja se tornou vir para as normas e para as regras que a gente tem que observar. Vir para a igreja é vir pedir coisas que a gente tem medo de não realizar. Vir para a igreja não é vir movido pela mão do Pai Eterno que põe-me perto. Vir até Jesus. Quando Jesus fala assim, aí, o primeiro cisma da igreja. Vamos ver? Versículo 66. A partir daquele momento, bradem. Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Você pode imaginar a cena. Jesus, com a teologia central, o ápice da sua pregação e do seu ensino sob a sua entrega na cruz. Sua antecipação de sua entrega do seu corpo e do seu sangue no altar da Eucaristia. Ápice. Participar da Santa Missa, receber o corpo do Senhor. A turma começa a olhar um para o outro, olha no relógio, olha no celular, diz assim: vamos embora. Estou aguentando esse trem aqui não. Bora. Vamos sair daqui? Compensa não. Vai rolar mais pão e peixe, cesta básica não. Vambora. Vamos procurar um pregador que financia os sonhos e as ambições da gente. Um pregador poderoso, como Satanás propôs a Jesus. Transforma pedra em pão para nós. Né? Não vai rolar não, compensa não. Olha, esta semana eu fui muito, mas muito mexido por esta crise dos discípulos. Eu passei a semana inteira estrangulado por esta palavra. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Eu fiquei pensando ao longo da minha vida, quantas vezes eu voltei atrás, eu sou seduzido a querer voltar atrás e não andar mais com ele. Quantas vezes a gente convive com pessoas na paróquia, nos mais de 30 anos do meu trabalho na igreja, quantos eu vi entrar na igreja entusiasmado, empolgado, querendo um monte de coisa e aceitando tudo que o padre falava,
e começa a fazer as coisas na igreja, e ajudar numa coisa, noutra coisa, colaborar nisso, e ajuda nisso, e de repente vai murchando, passa o tempo, desaparece, você não vê mais na igreja. Essa semana eu fui muito marcado, inclusive porque vivi aqui 8 anos, lá na minha juventude, há 30 anos atrás, vivi nessa paróquia, fiquei recordando quantas pessoas voltaram atrás e aqui deixaram de andar com Jesus. E deixam. Por razões baixas, porque não creem, porque são afetados por ideologias ou por culturas, ou por sensibilidades estéticas, ou por ambições da carne que não adianta nada, mas não se abre ao Espírito que dá vida e às palavras que são Espírito e vida. Na verdade, agora, se você pensa que está pesado, a pergunta que Jesus vai fazer para você agora é a pergunta mais pesada do cristianismo. Vamos lá? Vamos. Versículo 67. Então, Jesus disse aos 12, agora retome comigo. Os 12 são os apóstolos, que significa enviados. 72 são os discípulos, que significa seguidores. Depois tem a multidão dos judeus, já iniciados na religião judaica, na sharia judaica, na doutrina judaica, para usar uma expressão do Islã. E depois tem a multidão dos pagãos, de tudo quanto é religião, cultura, povo e língua, que também está atrás de Jesus, querendo pão e peixe, cesta básica. Então, do grupo dos 72, muitos voltam atrás e não querem mais seguir Jesus. Então Jesus se volta para os 12, para os mais íntimos dele. Jesus se volta agora para você, irmã, irmão, e te faz uma pergunta desinstaladora. Bradem. Vós também quereis ir embora? Espere lá. Você também quer ir embora? Olha, nós nos tornamos uma igreja que tem muito medo de fazer essa pergunta para o mundo cristão católico. A igreja precisaria recuperar não seu poder, sua autoridade, mas a sua responsabilidade. Nós, pregadores, precisamos criar coragem de fazer essa pergunta desconfortável. Você está querendo ir embora? Vá. O que nós estamos ensinando acerca do sacramento do batismo, da Eucaristia, do seguimento de Jesus, não está te ajudando? Quer ir embora? Vá. Jesus não tem nenhum apelo em ser um pregador popular, com igreja lotada e com multidões de seguidores no Twitch, não é? Nos canais. Jesus não tem a menor escravidão da popularidade dos blogs e dos sites e dos canais, dos likes. A igreja precisaria criar coragem de fazer essa pergunta para colocar cada um de nós no lugar, no olho a olho com Jesus. Esse é o lugar de cada um de nós. O direito que nós temos, a igreja tem a obrigação de dar-nos o direito de sermos colocados diante de Jesus, olho no olho, para Jesus perguntar para mim, para você, quer ir embora? Vá. Sem nenhum medo de perder oferta, perder dízimo, perder seguidor, perder o diacho. Vá! E pagar o preço disso. Vá! Enquanto a igreja se intimida e se acovarda, querendo popularidade e concorrência com as outras igrejas, a gente sai daqui, às vezes com medo e preocupado inclusive com o relógio, porque tem muitos que têm que ir embora mais cedo. Aí você sai daqui, vai comer uma pizza,
Você passa na porta de 5, 6, 8 igrejas lotadas, você come a pizza, sai 10 da noite, 11 da noite, volta, as igrejas estão lotadas, as evangélicas. E nós com medo de perguntar, você também quer ir embora? Vá. Nós queremos uma popularidade que nunca será a tinta dos seguidores de Jesus. Irmã, irmão, olhe para a cruz. Jesus está falando do centro da sua missão. Veio para dar o seu corpo como alimento, o seu sangue como bebida para a nossa salvação. Se você quer isso, siga-o. Se você não quer isso, vá. Está claro? Se você quer cesta básica, pão e peixe assado, se você quer cargo na igreja, função, poder, ou as coisas da carne que não adianta de nada, embora tenham padres e bispos e pastores poderosos prometendo dar tudo com suas rezas e suas ofertas, mas você quer é carne, a igreja é obrigada a te dar espírito e palavras de espírito e vida. Vá! Quando aparecem as avós na secretaria da paróquia, pedindo orientação sobre o que precisa para batizar meu neto, meus netos, que a secretária ou o padre diz para as avós, eu estou falando avós porque os pais e os padrinhos nem tempo têm para mexer com isso. Vó, vai lá e pergunta. É uma coisa que nem frequenta a igreja, nem sabe o que precisa para batizar. A avó vem. Quando a gente pergunta à avó, olha, são casados na igreja, são batizados, têm uma formação cristã, sabem o que significa o batismo, estão preparados para instruir e formar os batizados no segmento de Jesus, as avós começam a dar piti ali na secretaria e dizer, vocês estão muito rigorosos. Não, essa igreja vai acabar. Não, isso aqui não vai vingar não. É absurdo essas normas e essas regras. As avós gritam hoje, por causa das orientações da igreja para o sacramento do batismo. Você não tem noção do que vai dizer ir para a igreja os netos. Você não tem noção. Quer ir, vovozinha? Vá. Vá. Já está, na verdade. Já está longe. Porque não deu conta nem de dar vida e espírito para os filhos e menos ainda para o neto. Quer dar ritual. Filhos que chamam para ser, que não são católicos, que não frequentam a igreja e chamam o padrinho evangélico, espírita, ateu. A gente diz, olha, não tem como, porque a igreja ensina que quando o pai e a mãe não seguem a fé, ao menos os padrinhos precisam seguir a fé. Aí é que o pau quebra. Vocês não estão entendendo, né? Vá. E vós também vos quereis ir embora? Irmã, você quer? Tem coisas que Jesus faz e diz que motiva você a querer ir atrás, ir embora também? Você faz parte do grupo dos murmuradores, dos descontentes, dos insatisfeitos, embora sejam do grupo que o Divino Pai Eterno te pôs para ser discípulo dele. Você também quer ir embora? Vá. Ou então, põe a mão no ombro de Pedro e aproveita os lábios de Pedro e diga para Jesus o que Pedro falou. Vamos ver? Olha que coisa bela. Bradem. Simão Pedro respondeu, 68, bradem. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente
e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Uau! Que profissão de fé, hein? Jesus, sem chance. Eu murmurei, reclamei, lamentei, mas embora sem chance, tem a menor possibilidade. A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós queremos é coisa do eterno. Nós cremos e não cremos xoxamente, murmurando, escandalizados. Nós cremos firmemente. Reconhecemos, tu és o Santo de Deus. Olha aqui para a cruz. Quando você chega aqui diante da cruz, é isso que você professa? Jesus, tu és o Santo de Deus. Só o Senhor pode ser alimento para minha salvação e bebida para minha salvação. Tu és o Santo de Deus. É isso que você reza? Irmã, irmão, talvez você nunca tenha escutado Jesus te fazer uma pergunta tão dura. Mas talvez você nunca pensou na possibilidade de segurar na mão de Pedro, ou pôr a mão no ombro de Pedro e dizer: Pedro, estou muito emocionado, não dou conta de falar com Jesus, fala por mim. Eu quero professar a minha fé, a fé da igreja. A fé que passa pelos lábios de São Pedro é a fé da igreja, e é essa fé que eu professo. É nela, é com esta fé que eu quero caminhar. Incline a sua cabeça. Imagine você no grupo dos 12, vendo a multidão desencantando com Jesus, que tivera tão entusiasmada na multiplicação dos pães, dos peixes. A multidão que se inflamou tanto, que correu a pé, chegou antes deles. A multidão começou a murchar, a decepção começou a reinar. Comece a visualizar pessoas abandonando Jesus, indo embora. Visualize gente olhando uma para outra, balançando a cabeça e dizendo: vamos embora. Imagine as pessoas que já disseram também para você: vamos embora, vamos deixar essa igreja, vamos sair daqui. Imagine. E comece a dizer a Jesus: Senhor, eu não tenho condições de viver sem te seguir. Eu não posso ir embora porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não encontro em nada e em ninguém o que só no Senhor eu posso encontrar. E é isso que eu preciso, ainda que não seja isso que hoje e até hoje busquei, mas é disso que eu preciso. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Renova-me. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar,
te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus. Ergue-me da minha fraqueza, do meu desânimo. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me e minha alma reviverá. Minha alma reviverá. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Se erga, Ergue-me, fique de pé. Senhor Jesus, Deixe suas mãos livres. para te adorar, Estenda sua mão aqui para a palavra. para te louvar. Ergue-me, Senhor. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, A quem iremos? a quem iremos? Só tu tens palavras Só tu tens palavras de vida eterna. de vida eterna. Nós cremos Nós cremos firmemente firmemente e reconhecemos e reconhecemos com a sua igreja com a sua igreja que tu és que tu és o Santo de Deus. o Santo de Deus. O Senhor é O Senhor é a única fonte a única fonte da nossa salvação, da nossa salvação, da nossa vida. da nossa vida. Senhor, Senhor, não tem como voltar atrás. não tem como voltar atrás. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Estou aqui Estou aqui porque o Pai Eterno porque o Pai me Eterno concedeu a graça me concedeu a graça de estar aqui de estar aqui e te seguir e te seguir na sua igreja. na sua igreja. Amém. Amém.